Glória a Deus. Eu já comuniquei com algumas pessoas, aquelas que eu tenho anotado. Nós teremos a partir de hoje uma série de estudos a respeito da cura da alma, com a pastora Imaculada. Ela é mestre professora neste assunto. Então, ela tem toda a autoridade para falar sobre isso. Amém. Então, a partir de hoje, mais 4 domingos, mais 3 domingos. Então, se você começa hoje, não falta não, para ter uma sequência do estudo, vai ser bom. Eu sei que o Senhor vai falar no seu coração, vai ser bênção para você. Eu sei que o Senhor vai tocar em alguma área na sua vida para libertar e para sarar. Porque geralmente, em geral, nós temos uma área que precisa ser tocada por Deus. E eu sei que Deus vai tocar, para que sejamos inteiramente libertos, curados e sarados pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, sejam abençoados. Vamos orar pela pastora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a tua filha na tua presença nessa hora. Pedimos que o Senhor a envolva com toda a sabedoria do teu Santo Espírito, com toda a liberdade, com segurança, com a autoridade do Senhor, para que ela fale aquilo que está no teu coração, que ela ensine aquilo que o Senhor quer ensinar para nós, e que verdadeiramente venha cura para as nossas almas, venha cura para as nossas emoções, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja sobre nós, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Bom dia, gente. A paz. A paz. Quem precisar de papel para anotar, aqui em cima da mesa tem. Caneta Alguém também. precisa? Quando a pastora pediu, né, que eu falasse sobre esse assunto, eu disse, nossa, e agora, né? Porque atendimento é uma coisa, falar sobre é outra coisa. E aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o foco, né? Porque quando fala em cura emocional, cura da alma, muita gente joga muito para a emoção. Então a irmã já chegou aqui avisando que se for chorar, ela vai embora. Eu falei, não vai chorar não, só se você quiser chorar. Porque nós precisamos de entender. Depois que a gente entende, aí o processo começa a acontecer e você pode chorar na sua casa e Deus vai agir lá. Então, se você quiser chorar, aqui chora. Sem problema não é? É verdade. Mas aí me veio às mãos esse livro, não sei se os irmãos conhecem, A Cura pela Palavra de Deus. Muito bom. O autor é Marcelo Aguiar. E eu comecei a olhar e falei, e vi que faz muito sentido. Então nós vamos basear nesse livro aqui nas próximas 4 semanas, que é A Cura pela Palavra. Tá? Todas as teorias que a gente conhece ou vier a conhecer, elas são importantes e nos ajudam a identificar muita coisa e a melhorar muita coisa. Mas a palavra final é do Senhor, não é? Amém. Nós cremos nessa verdade. E todos nós precisamos e queremos ter uma alma sarada, uma alma curada. Não é verdade? Verdade. A gente quer, o máximo possível, ser alinhado com o Espírito Santo, ser guiado por Ele, para que a nossa vida caminhe melhor. A medicina moderna tem crescido, né, experimentando, né, vários avanços nas doenças físicas, nas doenças do corpo. Mas o progresso com relação à nossa alma ainda é pequeno. As dores, né, do coração, os medos do coração, a solidão, a ira, a culpa, a depressão, a mágoa, a ansiedade, a angústia, a inferioridade, a decepção com os outros, as carências emocionais e os conflitos da alma, eles, na verdade, continuam desde os tempos bíblicos, desde que o ser humano existe. Isso acontece. Então, a gente gostaria que tivesse uma pílulazinha, né? Resolvesse tudo. Mas não existe essa pílula, é um processo de restauração. E onde estão essas dores? Na alma ou no espírito? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Antes de continuarmos, vamos rever o que é a alma, o que é espírito, então. O que é o espírito? O que é a alma? Por que a nossa alma exerce tanta influência, tão forte na nossa vida?
Em Gênesis 2,17, gostaria que você abrisse, se for possível. Gênesis 2,17. Olha o que diz lá. Diz assim, vamos ler os 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quantas vezes você já leu esse texto, né? Muitas vezes. Bom, Adão morreu? Não. Eva morreu? Não. Deus mentiu? Também não. Também não. Então o que aconteceu? Morreu o espírito. Isso. Morreu ali o espírito, a parte sensível que conversava com Deus todos os dias, não é? O espírito do homem morreu e a alma assumiu a condução da vida. A alma toma conta de tudo. E nós vamos viver a nossa vida de acordo com a nossa alma. Aí depende da história de vida, depende do contexto, depende de uma série de situações do seu temperamento para ficar mais complicado ou não. Não é? E o que é o Espírito, então? É esse sopro de Deus que desperta o nosso espírito da morte. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos reconectados com Deus. Então, o nosso espírito nasce de novo e a gente é reconectado com Deus. O ideal é que a alma, que esse espírito reconectado com Deus, assuma então o controle e a alma se submeta a esse espírito e aí o corpo caminha de acordo com o espírito. Entenderam a ligação? É a parte que vai conectar com Deus, que vai experimentar o novo nascimento. Nossa alma não nasce de novo. Por isso ela é tão delicada. Não é difícil de lidar às vezes. Nascemos de novo no Espírito, nos tornamos filhos de Deus, nova criatura no Espírito. Isso faz toda a diferença, a gente entender isso e experimentar e buscar esse novo nascimento. E a alma? O que é a alma? A alma, então, é a sede das nossas emoções, dos sentimentos, da razão, da vontade, da nossa mente, não é? E decisões. A alma é o elo entre o espírito e o corpo. Como o espírito de quem não nasceu de novo está morto, é a alma que comanda. E aí vale tudo, não é? Pelo que a gente tem visto aí, cada dia mais livre, cada dia mais solto para fazer o que quer, a busca dos próprios prazeres. A nossa alma é que adoece. As emoções vão se fragilizando com os traumas, com as decepções. Pelo pecado. Isso é a natureza pecaminosa que ficou na alma. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Ela está impregnada em nós. E ela só é restaurada à medida que que o Espírito nasce de novo e começa a ser alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque a alma, como dizia o pastor Márcio, sabe pecar muito bem e é o que ela sabe fazer. Nós não precisamos ser ensinados a pecar. Nós pecamos naturalmente, não é? Então, precisa nascer de novo para entender esse processo, para submeter nossa alma ao Espírito, para que a gente comece a caminhar de acordo com o propósito de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Em Gênesis 1,12 diz, reproduza segundo a sua espécie. Cada espécie reproduz segundo a sua espécie. Então, homem caído gera homem caído. Não é? Não tem jeito. A gente gosta de culpar os nossos pais ou nossa história por tudo. Mas não tem jeito. Os nossos pais eram pessoas caídas, nós nascemos caídos, vamos gerar pessoas caídas. O que muda isso é o novo nascimento, mesmo assim, quando se tem um entendimento da palavra e se submete a ela profundamente. Profundamente. E o corpo? O corpo é a expressão visível, a expressão física do comando da alma ou do espírito. E vai se comportar de acordo com o nível de cura, de expressão de vida sarada ou adoecida. E a maioria de nós passou por situações ao longo da vida. Essas situações deixaram muitas marcas, não é? Então, existe uma outra pergunta que nós precisamos responder. Você quer ser curado? Quer mesmo? Você quer ser curado? Abre aí João 5, vamos ler de 1 a 9. João 5, de 1 a 9. Muitas pessoas precisam da doença
para continuar vivendo. Precisam ser vítimas, precisam se sentir amadas, né? Então elas precisam da doença, precisam da atenção dos outros. Existe uma série de processos que a pessoa precisa, inconscientemente, claro, às vezes até consciente mesmo, manter a doença. Porque enquanto eu mantenho a doença, eu tenho ganhos com ela. Até ganhos financeiros. Não é? Então, por isso, a resposta a essa pergunta faz muita diferença. Olha o que diz João 5, de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Várias coisas podem ser vistas e faladas nesse texto, mas o foco aqui é: queres ser curado? Parece uma pergunta boba. Claro que quer ser curado, pelo menos ao nosso olho, ao nosso ponto de vista, quando lemos isso aqui. Mas o que implica ser curado? O paralítico se via ali como vítima. Ele colocou, o que ele disse para Jesus? Não tem ninguém que me leva ali, não tem ninguém que me coloca lá, então eu estou aqui, não é? Ele se via vítima da inocente, da maldade, do descaso da humanidade. E isso o poupava de lutar com a sua consciência, de assumir responsabilidade por si mesmo. Porque, afinal de contas, ele não podia fazer nada. Era mais do que justificado, a grosso modo, olhando de fora. E quantos de nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa? Temos a mesma postura? Porque, afinal de contas, se eu sou vítima, eu sou um pobre coitado, o outro cuida de mim. Alguém vai olhar por mim. Alguém vai ter dó de mim. E a gente pode manifestar isso de várias maneiras. Das mais sutis às mais óbvias. E aí é cada um que tem que responder. Eu quero ser curado? Como é que eu estou? Eu me vejo como vítima? Eu me coloco diante do outro como vítima? Como alguém que precisa de ajuda? Ou como alguém que se responsabiliza por si mesmo? Isso faz toda a diferença. Só que, ao colocar-se como vítima, ele também era privado de qualquer possibilidade de vitória. Porque a vítima, ela é vítima. Então, ela não experimenta vitória, não se responsabiliza por si mesmo, por suas dores, por suas fraquezas, por suas dificuldades e limitações. Ela culpa alguém. Então, existem ganhos conscientes e inconscientes no adoecimento, tanto físico quanto emocional. Estão entendendo isso? Concordam? Então, por isso a pergunta: queres ser curado? É entendimento. Primeiro passa pela consciência. Se você achar que você não tem nada, que você não precisa ser curado, você não vai ser curado de nada. Porque você não tem nada. Você só vai ao médico quando tem problema, não é? Ninguém vai ao médico perguntar se ele está bem. Ninguém preocupa com o médico, né? Se ele está bem. Ele supõe que ele esteja bem. Não é verdade? Mas o médico é ser humano, então ele também tem questões que precisam ser resolvidas, vai ser com ele. Aqui é conosco. Nós precisamos olhar para nós. O que é que eu tenho? Por que eu me sinto assim quando fulano fala assim? Por que eu me sinto menor diante de tal pessoa? Por que eu me sinto infantilizado diante de tal situação? É cada um olhando para si mesmo diante de Deus. Sabe por quê? Porque se eu virar para você e falar alguma coisa, você vai se sentir acusado, você vai se justificar, vai se explicar e vai ficar com antipatia de mim. Não é verdade? É assim que funciona. Ninguém quer ser acusado de nada. Porque, então a gente não pode chegar e falar, a não ser que a coisa seja óbvia demais, né? Todo mundo está vendo. A gente pode tentar ajudar. Mas mesmo assim, a nossa tendência é resistir, é falar: não, você está enganado. Comigo não. Eu estou muito bem. Que bom. Continue bem, né? Então o paralítico precisou voltar à vida cotidiana. Ele precisou trabalhar para se manter. Até então ele ganhava esmolas, não é? Assumir responsabilidades que não tinha até então. E isso muitas vezes é pesado, é difícil.
É verdade. Então é preciso fazer uma escolha. Eu quero ser curado? A resposta para essa pergunta vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Agora, vamos supor que você diga assim: qual é o objetivo de ser curado? Ser curado para quê? Para ficar felizinho, bonitinho, bater no peito e falar que eu sou curado? Para quê? E para que você quer ser curado e qual o objetivo de ser curado? Parece uma pergunta tola com uma resposta óbvia. Será que é? O que fala em Romanos 8:29? Abre lá, por favor. Romanos 8:29. Sem entendimento dessas verdades, não há cura. Ou pelo menos não há cura plena. Há emocionalismo. Você chora e não resolve nada. No dia seguinte se levanta do mesmo jeito. Então eu não quero tocar aqui nessa questão. Eu quero tocar no seu entendimento que a palavra diz. Achou aí Romanos 8:9? 8:29. Sim. Olha o que diz aí. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso. Ele os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Você imagina Jesus lamentando porque alguém falou mal dele? Choramingando porque alguém rejeitou ele? Isso não existe, não é? Então Jesus era 100% sarado. Aí você vai falar assim, mas ele era Deus. Tá, mas ele veio como homem. E ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi caluniado. Ele passou por todas as situações. E lá em Hebreus fala que ele sabe o que é a vida do homem, porque ele experimentou tudo aquilo. Então ele pode ser o nosso intercessor diante de Deus. Então, imagina, se ele me chamou, Deus me chamou para eu ser conforme a imagem do Filho dele, o objetivo de ser sarado é ser mais semelhante a Jesus. É um passo a mais para ser semelhante a Jesus. Certo? A gente pensa só no pecado. Ah, eu arrependi do pecado, não estou matando, não estou roubando, não estou prostituindo, então está tudo bem. Não, não é assim. Por quê? Porque tem muito mais coisa guardada, tem muito mais bagagem guardada aí dentro do que se imagina. E elas vão surgindo à medida que você vai abrindo mão delas. Vai aparecendo mais coisas. Sabe a cebola? Tem camadas? Você vai tirando as de fora. Mas aí você pode descobrir que a do meiozinho está podre. Só que não dá para ver. Então tem que tirar as camadas. E assim somos nós. A nossa alma tem muitas camadas que estão aí. Você vai vivendo, vai levando, vai dando conta, resolve muita coisa. Mas tem coisas que estão lá incrustadas. E aí é preciso um entendimento de quem Jesus é, quem eu sou e qual é o objetivo de Deus. Ser semelhante a Jesus. Então eu preciso abrir mão das minhas mazelas o máximo possível. As conhecidas e as inconscientes. Porque o inconsciente influencia muito mais às vezes do que o consciente. Isso precisa ficar muito claro para você começar a pensar na sua própria vida. Senão você se perde e acha que está tudo bem. Não é? Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você sabe o objetivo, o caminho fica mais claro. Então tem que chegar lá, semelhante a Jesus. Eu estou semelhante a Jesus? Aí cada um responde. O quanto que eu estou? De 0 a 10. Estou 1, estou 2, estou 3, estou 4, estou 5. Agora, entendendo o seguinte, perfeito você nunca será enquanto estiver aqui. Então 100% ninguém vai ser. Porque às vezes a gente tem essa expectativa, pelo menos mais perfeccionistas, de ser 100%. Não vai acontecer isso. Mas você pode melhorar e muito. Eu posso melhorar e muito. Não é verdade? Com certeza você já melhorou bastante se você olhar para trás. Como você era daqui há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? A gente tem que comparar com a gente mesmo, não é com o outro não. Porque cada um tem um número de sapato. Cada um sabe onde o sapato aperta. Não é? Então a gente precisa olhar para a gente mesmo. O que eu já caminhei? Quanto eu já consegui? Quanto Deus já operou na minha vida? Mas eu tenho que olhar também assim, o que mais que está precisando? O que mais que falta? Percebe? É um processo, é uma caminhada. Se você sabe o objetivo, o caminho fica mais claro. E a perseverança também fica maior. Porque senão você se perde no meio do caminho.
Ah, já curei disso, já passei por isso. Tá, mas e isso, e isso, e isso? Entende? Porque a nossa tendência é camuflar. Porque a gente quer parecer bem e feliz o tempo todo. Porque a mídia espera isso, porque a sociedade prega isso como se isso fosse possível, se isso existisse. Ninguém vive no topo da montanha. Você vai lá, mas você não vive lá. Como também ninguém vive no deserto. Entende? A gente precisa de ter um equilíbrio, uma plataforma para poder viver de acordo com a vontade de Deus, para manifestar a glória dele por onde passarmos. Isso mesmo. E aí é preciso ter um crescente na nossa vida. Ser semelhante a Jesus. Este é o objetivo final. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Não tem jeito. Nós não somos imunes. Não tem imunidade cristã. Não é? Todo mundo já sabe disso, né? Já experimentou muita coisa. Então, não existe imunidade. As coisas vão acontecer. O problema é como que eu vou reagir a isso. Qual a minha atitude perante essa situação. Dependendo da estrutura, pode ser uma reação muito ruim e você ficar lá prostrado por muito tempo. Dependendo da situação, você pode ignorar aquilo e continuar caminhando como se aquilo não tivesse existido. Os dois lados são complicados. É preciso olhar de frente para resolver a situação. Certo? Vamos ver uma história aqui na Bíblia. Gênesis 50, capítulo 50, de 14 a 21. A gente tem algumas crenças, né? Por exemplo, que tudo que está na Bíblia é perfeito, é certo. E é um modelo a ser seguido. Sim, mas tem muita gente, muitos personagens bíblicos que sofreram horrores. E será que eu ou você, no lugar deles, daríamos conta de sobreviver? É uma boa pergunta para a gente pensar, não é? Vamos ver um pouco da história de José, o finalzinho da história de José aqui. Gênesis 50, de 14 a 21. Diz o seguinte: depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos que com ele subiram para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Que José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ao coração. Imagina a história de José. José foi odiado, perseguido, invejado pelos seus irmãos, pelos 10 irmãos. Ele perdeu a mãe muito cedo, não é? Quando nasceu Benjamim. Então ele foi criado sem mãe. E os irmãos eram contra ele. Imagina o nível de rejeição, o nível de dificuldades que era viver nesse meio. Aí ele foi vendido ainda adolescente para uma caravana que passava como escravo. Ele foi vendido como escravo. Então ele não conhecia a língua, ele não conhecia o lugar, ele estava longe de toda a família, longe do pai dele, não tinha como explicar nada, sabia da angústia que o pai estava vivendo e ele não tinha como fazer nada, não tinha celular na época. Né? Então, ali, ainda por cima, ele foi perseguido pela mulher de Potifar. Ele foi levado à prisão por 14 anos. No meio de bandidos, assassinos e tudo mais. Na masmorra. Então a trajetória de José não foi uma trajetória leve, fácil, confortável. Será que você daria conta disso aí? Será que eu daria conta disso aí? Pois é. Acho difícil. Porque é muita coisa. Por que foi possível que Deus o honrasse no final? A atitude dele foi diferente, com certeza. Se ele ficasse lá lamuriando, se vendo como vítima, ele não seria capaz de se tornar o governador do Egito. É verdade.
Com certeza ele entendeu, ou de alguma forma Deus mostrou para ele, que aquilo ali era passageiro, era um treinamento. E a gente, às vezes, ficaria lamentando, chorando, reclamando, culpando e planejando uma vingança boa para os irmãos. Porque eles mereciam, né? Ficar para nós. Eles foram muito maus, muito cruéis. Não é? Não justificava aquilo tudo. Mas a atitude de José foi diferente. Ele conseguiu transpor isso aí. Então a questão é que na Bíblia existem muitos exemplos de sofrimento. José, Davi, que foi perseguido terrivelmente, não é? Pelos irmãos, pelo rei Saul. O Paulo a gente dá um desconto, né? Porque ele fez tanta coisa errada, né? Aí a gente não sente muito por ele, não, né? Mas ele também foi muito perseguido. O próprio Jesus, o quanto que Jesus foi humilhado, foi rejeitado, a ponto de morrer na cruz sem pecado algum, por minha causa, por sua causa. Quem faria tal coisa? Quem poderia fazer tal coisa? Então, o que esses homens e algumas mulheres que estão na vida também tinham de diferente que a gente precisa aprender com eles? Uma atitude. A atitude deles não era de vítima, com certeza. Era uma atitude positiva, era uma atitude de fé, de crer que Deus tem o controle de todas as coisas, então eu não vou parar aqui, eu vou continuar caminhando, porque Deus vai fazer alguma coisa com isso, a justiça é Ele que faz. E aí, eles puderam então ter uma atitude diferenciada, de que muitos de nós teriam. E Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente às vezes lê isso aqui e pensa que é o mundo lá longe, o mundo lá fora. Não é? Muitos vão para mosteiros, outros querem morar dentro da igreja, como se o mundo não estivesse ali também. Uhum. E o que Tiago fala? A religião que Deus quer? Cuidar dos órfãos das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Olha que coisa difícil. Como se manter incontaminado do mundo? Percebe que o desafio é grande? Então, o que realmente fará a diferença e que contará é o que contará o fato de você experimentar vitória ou fracasso, para a felicidade ou desespero. Não é se sofremos ou não, ou teremos traumas emocionais, mas sim a nossa atitude diante deles. Ah, porque aconteceu isso na minha vida, É difícil? É sofrido? Mas o que eu vou fazer com isso? Qual que é a atitude que eu vou tomar diante disso? Eu vou me lamuriar o tempo todo, vou me ver como vítima, ou eu vou olhar e falar assim, não, aconteceu mesmo, mas eu vou continuar caminhando, Deus vai me dar graça, me dar sabedoria, e eu vou dar conta de vencer isso aqui, eu vou procurar ajuda. Hoje nós temos a possibilidade de procurar ajuda. Percebe? Mas tem gente que não quer ajuda, quer sofrer, quer ficar lá, porque se torna vítima. Nós não podemos mudar o passado. Não tem como mudar o passado. Mas podemos controlar os efeitos desses traumas em nossa vida. É possível. E se tiver difícil, busca ajuda. É possível. O problema é que as pessoas não buscam ajuda. E vão sofrendo, até que alguma coisa grave aconteça. Até que o corpo grite, até que precise de remédio, até que caia de cama. Sei lá, cada caso é um caso, né? Então, diante dos traumas, feridas que os outros nos impuseram, existem duas atitudes possíveis. Ressentimento ou perdão. O que é ressentimento? É sentir de novo. Cada vez que aquilo vem na sua memória, você sente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E aí a dor não vai embora. Aquilo continua. Ele é renovado, o sofrimento é renovado a cada vez que ele se lembra da situação. E é claro que a gente não vai esquecer, você não tem amnésia, não é? Então esse sofrimento, esse ressentimento, quer dizer, sofrer de novo, eles vão se atualizando na sua alma e você vai ressentindo a dor, a ofensa e vai ruminando aquele sofrimento. Isso acontece nos casamentos, isso acontece nas famílias, isso acontece dentro da igreja, isso acontece em qualquer lugar onde tiver gente, não é? Depende da postura de cada um, que vai caminhar ali. Então, se continuarmos assim, nós continuamos dando poder a quem nos feriu para continuar nos ferindo. E a pessoa nunca fica livre, o relacionamento nunca é restaurado. Nada é possível, porque eu continuo sendo ferido cada vez que eu me lembro daquela situação.
Então, o sofrimento aliado ao ressentimento vai gerar uma escravidão emocional. Nós ficamos presos à tristeza, amarrados ao passado. Não é brincadeira, isso acontece. E isso acontece mais vezes do que a gente imagina. É o seu caso? Se for, é preciso pensar nisso. E o perdão? Somente pelo perdão as cordas e correntes emocionais podem ser rompidas. Mas um perdão pleno. Não é falar assim, eu perdoo, eu sou crente. Isso não basta. É preciso doer e sair a dor. Sentir aquela dor e entregá-la diante de Deus. Para você ficar livre, ficar liberto. Se o outro se arrepender, ótimo. Se o outro pedir perdão, maravilhoso. Mas quem garante isso? O outro é o outro. Ele vai escolher a parte dele. E muitas vezes as pessoas nem sabem que te feriu ou que te ofendeu. Então a gente não pode contar, esperar que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que perdoar sou eu. Não é? Perdão é mais que uma atitude de demonstração de grandeza de caráter. Perdoar é nos libertar do domínio de que nos magoou e da opressão de Satanás. Porque enquanto você estiver sofrendo aquilo ali, o diabo vai aproveitar aquilo ali para colocar um monte de coisinha na sua cabeça. Vai falando, tá vendo? Você confiou, confia em ninguém. Tá vendo? Você estava dentro da igreja, isso aconteceu. Então, melhor não ir para a igreja, não. E vai sutilmente. E você vai concordando. E à medida que você concorda com essas falas, você fica mais opresso, mais debilitado, mais fragilizado. É preciso falar assim, opa, peraí, essa voz não vem de Deus. E eu não estou pensando isso, então de onde está vindo essa voz? A gente tem que ser esperto, entendeu? Para atinar rápido. Porque se não atinar rápido, aquilo acumula. Fica igual uma sujeira no fundo da panela. Não tem jeito, tem que limpar de alguma forma. Então, perdoar é nos libertar do domínio de quem nos magoou. É difícil? Claro que é difícil. Lógico que é difícil. O que é fácil na vida? Nada. Um professor meu falava que é fácil tomar sopa de minhoca. Que ninguém quer. Não existe nada fácil. Não existe nada fácil. A gente só acha que é fácil depois que conquistou, depois que alcançou. Mas antes, o processo não é fácil. Ah, vai doer? Vai doer. Mas vai parar de doer. Ou então vai doer a vida inteira. O que você quer? Entende? Nós precisamos fazer escolhas o tempo todo, escolhas saudáveis. Então, perdoar é permitir que a cura interior de Deus se efetue, promovendo alívio para as dores da alma. Você pode e deve escolher entre manter o orgulho ferido ou dar o perdão libertador. Porque o problema nosso é o nosso orgulho. E nós somos orgulhosos assim, na estrutura. Não é isso ou aquilo, é na estrutura. Porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho. Nós temos a mesma estrutura. Nós somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Uns por A, outros por B. Mas nós somos orgulhosos. Nós gostamos de parecer bem, bonito, bem recebido. Não é? Tapinha nas costas, isso nós gostamos. Mas isso não sai a ninguém. Isso nos ilude e nos mantém doentes. Então tem que quebrar o orgulho, não? É o orgulho. E o orgulho não quebra de uma vez só também não, porque ele tem muitas facetas. Ele é multifacetário. Então é um processo na nossa vida. A gente tem que se esforçar para isso. Aquilo que você percebeu, você age ali. Até que vai aparecer outra situação, vai aparecer outra. E aí tem que ser constante. Então não tem descanso não. É isso mesmo, é assim. É um processo para que haja uma libertação interna. Então a saúde da alma é um ideal de Deus para todos os seus filhos. É o que Deus quer para nós. A cura interior é uma herança que Ele conquistou para nós na cruz. E a gente fica achando que é uma coisa só emocional. Isso que eu falei com a irmã, vai chorar não, você vai entender. Vai entender para resolver. Porque senão fica só chorando. Chora a vida inteira e não resolve nada. Não é verdade? Todavia, para que ela se torne realidade em nossa vida, para que tenhamos um encontro com Cristo e saiamos dele transformados, curados e libertos, abençoados, a nossa vontade conta muito. Então eu preciso querer. Daí a pergunta, quer ser curado? Você quer realmente ser curado ou não? Percebe? É a pergunta que precisa ressoar em nossa mente até encontrar a resposta que o Senhor espera. Qual é a resposta? Sim, Senhor, eu quero.
cumpra em mim a sua vontade. É isso que Maria falou? Plenamente. Só quem tem poder de curar pode ousar fazer essa pergunta. Se ele perguntou para o aleijado, quer ser curado? É porque ele sabia que ele podia curar. Isso. A questão é a resposta que veio. Qual resposta nós vamos dar para o Senhor? A gente quer ser curado ou a gente quer continuar assim, alisando a doença, lambendo as feridas? Muita gente fica lambendo as feridas. Coitadinho de mim. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Aconteceu isso, isso e isso. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu avô fez aquilo outro. E aí vai, a lamúria contínua, constante. Tudo bem. Foi difícil? Foi. Deveriam ter feito? Não. Mas fez. E o que você vai fazer? Voltar atrás e desfazer? Não tem jeito. Vai ficar doente o resto da vida? Ou vai falar assim, não, eles fizeram, mas eles estavam errados, eu vou buscar ajuda para eu resolver essa situação. Percebe a diferença? A atitude faz a diferença. O que fala em João 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Por que isso é tão difícil? O que é buscar de todo o coração? Se o coração está cheio de outras coisas, como que eu vou buscar Deus de todo o coração? Então é preciso esvaziar o coração o máximo possível para buscar a Deus. Por quê? Imagina uma porta estreita e você precisa passar por essa porta. O seu corpo passa, mas tem tanta mala que você está carregando, você vai ter que escolher ou deixar as malas para trás ou não passar. Então o excesso de carga tem que ficar fora. O excesso de dor, o excesso de trauma precisa ser resolvido para que você consiga buscar a Deus, buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque é Ele que traz o renovo, Ele que traz a cura, Ele que completa a obra que Ele começou. Ele não vai deixar nada incompleto. Amém. Não é? E não se pode encher aquilo que está cheio. Se o coração está cheio, como é que vai ser cheio de Deus? Ele tem que ser esvaziado do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa tendência de querer ser o melhor, de querer tapinha nas costas, de ser reconhecido. Porque tudo isso permeia a nossa vida. E nós precisamos nos humilhar. Não é o outro me humilhar. E não é eu humilhar ninguém. É eu me humilhar. É eu reconhecer que eu não posso, que eu não tenho, que Deus tem, Deus pode, e Ele quer fazer em mim através de mim. É certo? Sim. Mas as nossas dores nos impedem de fazer isso. Porque a gente olha pra gente mesmo e tem muita dó da gente mesmo. A autopiedade é um negócio terrível. Terrível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito sutil. Muito sutil. E a gente acha que está certo, porque é justificado o sofrimento. Se justifica o sofrimento, justifica eu continuar sofrendo o resto da vida. Ou não, né? Depende da atitude de cada um. E é isso que nós precisamos entender, sabe, irmãos? Nos esvaziar. Cada um é responsável por si mesmo e precisa assumir essa responsabilidade e não julgar para outro. Nos esvaziar das nossas dores, ressentimentos, traumas, para que a gente seja cheio do poder da vida de Deus. Aí sim nós vamos conseguir caminhar com mais liberdade, com mais alegria, com mais vida. O inimigo entra no meio? Claro que ele entra no meio. Sempre vai entrar no meio, porque ele quer nos destruir, quer roubar a imagem de Deus em nós. Então, ele vai torcendo tudo para que a gente caia na armadilha. Por isso que tem que nascer de novo. Não tem jeito se você não nasceu de novo. Vai ficar só lidando com a alma. E a alma não vai dar conta disso aí. Porque a alma é outra estrutura. Então, o novo nascimento, a ativação do nosso espírito pelo Espírito de Deus, vai fazer toda a diferença para que a gente caminhe e tenha uma vida saudável, de acordo com o que Deus planejou para nós. Entender isso? Uhum. Então, a direção que eu tive de Deus é trazer isso para trazer entendimento. Entendimento. Nós precisamos ter a nossa consciência alertada e ter conhecimento de que nós somos responsáveis por nós mesmos. É a base. É a base para trabalhar outras questões que surgem mesmo, que acontecem mesmo. E nós vamos ver essas outras situações nas próximas semanas. Amém? Amém. Então hoje não é para poder falar assim, tudo bem, não aconteceu nada. Não vai acontecer nada se você não quiser que aconteça. Não tem jeito. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém. Então é você que precisa olhar para si mesmo e falar assim, eu estou com essa situação, essa e essa. Pelo menos eu conheço. E eu preciso resolver.
Depois que resolver essa, vão surgir outras. Mas você já aprendeu para poder lidar com as outras. Senão a gente vai camuflando tudo e só põe um sorriso na cara, uma roupa bonita, vai para a igreja domingo e fala assim, nossa, já fui para a igreja, já cumpri minha obrigação. É obrigação? Então não precisa vir. Exatamente. Né? Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. E estando junto, a gente tem essa possibilidade de conhecer mais, de experimentar mais, de buscar ajuda, caso necessário, ou de ajudar também o outro irmão. E isso é muito importante. Isso é a igreja do Senhor, transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos, Pai. Amém. A pergunta permanece: queres ser curado? Pai, nós queremos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor para nos mostrar o ponto que precisa ser curado. Onde precisa ser tocado. Onde eu preciso assumir responsabilidade sobre a minha própria vida. Pai, nos ajuda hoje aqui com cada um dos irmãos que estão aqui, os que estão ouvindo, ó Pai, pela internet, que traga esse entendimento, Pai, essa revelação de que o Senhor quer, o Senhor faz, e o Senhor nos ama. E o objetivo do Senhor é que sejamos mais parecidos com Jesus. Amém. Pai, nos ajude nessa caminhada, nesse processo, para que nenhum fique para trás, ó Pai, mas que todos possam caminhar, nem que seja passos lentos, para alcançar esse objetivo e permanecer nessa caminhada, para a glória e para a honra do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor fala aos nossos corações e nos transforma. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Que você possa meditar nisso que foi ensinado hoje. E deixar o Senhor falar ao seu coração. Amém. Deixar o Senhor te ensinar. E agora nós vamos passar a nossa administração da ceia. E não foi à toa que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor não queria dar descanso para os seus, não somente desse cansaço físico de todo dia, mas o Senhor queria dar o descanso para a alma. Quando a nossa alma está descansada, quando a nossa alma está curada, então tudo vai bem. Nós estamos prontos para qualquer coisa. E é isso que o Senhor queria nos ensinar quando Ele disse: vem a mim, você que está cansado, cansado do fardo de cada dia, cansado das situações difíceis, cansado do problema que você está malhando e não vê a solução. Ele quer te descansar hoje. E quando Jesus chamou seus discípulos para participar da mesa com Ele, o ensino do Senhor foi esse. Foi cura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde à mesa do Senhor. Participe da mesa do Senhor. Participe dele. Ele próprio se deu por nós. Então, em nome de Jesus, que você possa, nesta manhã, neste dia, abrir o seu coração e deixar o Senhor se mover em você. Participe da mesa do Senhor, participe do Senhor e deixe o Senhor participar de sua vida. Não ache que você é o suficientemente capaz de levar todos os pesos, de levar a cabo toda a sua enfermidade da alma. Não, muita enfermidade do corpo também é proveniente das feridas da alma. Então é por isso que o Senhor diz: vinde a mim, eu quero te curar. Eu quero te fazer nova pessoa. Eu quero te fazer uma pessoa curada, uma pessoa resistente às coisas que vêm sobre nós. Por isso, o Senhor se revelou a Paulo quando ele escreveu a igreja de Corinto.
E Paulo disse, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão e disse, olha, esse aqui é o meu corpo que está partido por vós. É o meu corpo que será dado por você, para que você seja curado. Ele tomou o vinho, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. Ele estava fazendo uma nova aliança conosco, porque todas as alianças anteriores haviam se quebrado. Não chegou a ser firme. Foi firmado, mas não foi persistente. Não permaneceu. Mas a aliança que Jesus estava fazendo ali era uma aliança de sangue. Era uma aliança que permaneceria para toda a eternidade. E Ele te convida nesta manhã. Participe desta mesa e permita que eu participe da sua vida, que você possa ser modificado, curado e sarado hoje, em nome de Jesus. E tendo dado graças e partindo, disse, ele tomou o pão, deu graças e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Aquela foi a última vez que Jesus tomou a ceia com os seus discípulos. E ele disse, olha, não mais tomarei do suco da vide. Eu vou esperar vocês na casa do meu pai para que possamos tomar juntos. Foi a última vez que ele fez isso. Mas ele deu uma ordem. Olha, façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos. Façam isso em memória de mim, para que vocês não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Para que vocês não se esqueçam de que o meu corpo será moído, que o meu sangue será derramado a favor de vocês. Para que vocês sejam curados, sarados, salvos e libertos. E Ele quer que nós sejamos assim, salvos e libertos. Para Ele, para a glória dEle, para estarmos na presença dEle. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que eu beberdes. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Até que Ele venha. Até que o Senhor Jesus volte. Nós estamos anunciando que Ele morreu por nós, que os nossos pecados são perdoados nele e que Ele é a nossa vitória e que nós estamos esperando por Ele. E até que Ele venha, nós estaremos participando em memória dele, desta mesa, do cálice e do pão, em nome de Jesus. Eu vou convidar a Edna e o Vandeci para estarem orando e ministrando na vida de cada um de vocês que estiverem aqui para tomarem a ceia. E nós convidamos você também que nos assiste, faça a sua ceia aí na sua casa, onde você estiver, e participe conosco deste momento. E que você também seja abençoado no Senhor. Edna, ore pelos elementos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus Santo, Deus Eterno. Em nome Pai, de nós Jesus. te agradecemos porque o Senhor se entregou por nós. Em nome de Jesus. Calvário. Seu corpo foi moído, Senhor, mas nenhum osso foi quebrado. É verdade, Deus. Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo nos entregar. Por isso, Senhor, nós oramos para esses alimentos. Oh, Deus, que seja santificado. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus Cristo. Nós apresentamos, Pai, o cálice. Em nome de Jesus. Em nome de Deus Jesus. Santo, Deus Eterno, santifica esses alimentos. Agradecemos porque nós temos Em nome de o Jesus. privilégio de participar do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero
convidar você a passar por aqui, pegue o pão e pegue o cálice. E eles vão abençoar a sua vida. Nós vamos levar. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor, toda nossa adoração ao Senhor. Ore e agradeça ao Senhor por Ele ter te salvado, por Ele ter perdoado o seu pecado, por Ele ter te dado vida nova, vida abundante nele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel, o seu amor é fiel, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, e a sua fidelidade de eternidade em eternidade. A Ele a glória e a honra para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus.
fazemos parte do corpo de Cristo, né? Sejam abençoados. Né? Nós somos a igreja do Senhor. Em Amém. nome de Jesus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Tomemos e comemos. Agora, daí, da volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Tomemos e bebamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória Glória a Deus. E depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, toda honra, toda força ao nosso Deus, ao Cordeiro que está sentado no trono, a Ele todo louvor e toda honra. Bendito seja o Senhor, que venceu e está assentado à direita de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Pai, nós agradecemos, Pai, pelo seu amor, pelo misericórdia, Pai, pela sua graça. Pai, nós agradecemos a sua fidelidade para nós, para dar-nos o poder e a oportunidade, Pai, para produzir esses dízimos e ofertas. Nós entregamos para Ti, Pai, para Tu abençoar e multiplicar esses dízimos e ofertas, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Nós temos o nosso culto na terça-feira, às 15 horas. Em nome de Jesus, e convidamos todos vocês para estarem conosco, para buscarmos a face do Senhor. Nunca é demais estarmos na presença do Senhor, orando e glorificando, intercedendo uns pelos outros. O Senhor quer isso da sua igreja. Então nós te convidamos também a estar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem sido tão bom para conosco. Ele nos tem preservado de todo mal. Ele tem nos garantido vitória. Ele nos tem dado vitória. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Eu louvo e bendigo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sei que eu tenho sido abençoada sobremaneira pelo Senhor. Eu sei que a presença dEle e a graça dEle me tem envolvido todas as manhãs. Quando eu acordo, eu sei que o Senhor está comigo. Que você possa sentir a mesma coisa. A presença do Senhor na sua vida. A graça do Senhor a te envolver. E que essa semana possa ser uma semana diferente para você. Abra o seu coração. Que você sinta o Senhor por você. Que você possa sentir o amor que o Senhor tem por você. A graça que Ele te dá todas as manhãs. A graça de acordar. A graça de viver. A graça de estar na presença dEle. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre presente. Obrigado porque tu és um Pai presente. O Senhor nunca abandonou e o Senhor não vai abandonar os seus filhos. Aqueles que te amam, que te servem, aqueles que estão na tua presença, aqueles que clamam pelo teu nome. A tua promessa, Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor não nos abandonará jamais. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Por isso nós te agradecemos. Por este amor tão incondicional. Por este amor tão perfeito, tão completo. Por este cuidado tão maravilhoso que o Senhor dispensa para nós cada manhã. Que as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Como igreja do Chile canta. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. E nós te adoramos. Nós exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Porque o Senhor nos tem dado vitória. Louvado seja o teu nome. Glória aleluia, 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 aleluia ao teu nome que é santo. De eternidade em eternidade tu és Deus. Bendito é o Senhor. Senhor, abençoe o teu povo. Toma o teu povo nas tuas mãos. Que a tua igreja seja vitoriosa em ti. Que a tua igreja seja ousada em ti. Que a tua igreja seja, Senhor, para manifestar a tua glória neste mundo. Que a tua igreja ande neste mundo para manifestar a tua presença, para manifestar a tua luz. Louvado seja o teu nome eterno. Amém. Chama a tua igreja, aleluia. Livra o teu povo das pestes desta época, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livra das contaminações das trevas. Livra o teu povo de ouvir as insinuações do diabo, em nome de Jesus Cristo. Sejam derrotadas todas as armadilhas, em nome de Jesus Cristo. Sejam quebradas todas as flechas inflamadas, em nome de Jesus Cristo. E que o teu povo seja vitorioso, em nome de Jesus. Que o teu povo seja baixado. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda-nos,
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos andar à sombra do Altíssimo. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, grande e eterno. Santo é o teu nome. Ah, Senhor, tu és bendito, tu és bendito. A ti todo o nosso louvor, a ti toda a nossa gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem ouvido nosso clamor. O Senhor é perfeito. O Senhor é Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Tu estás presente com a tua igreja. E o Senhor não nos deixa. O Senhor não nos abandona. Bendito é o teu nome. Ah, Jesus. Fortalece o teu povo. Anima, levanta. Toma nas tuas mãos. Ó Deus, e faça a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe cada família. Abençoa o teu povo, cada um, Senhor. Individualmente, seja abençoado, seja curado, seja fortalecido pelo poder da tua palavra. Abra as portas fechadas. Quebra os terrores de ferro, Deus. Em nome de Jesus Cristo. E abra as portas para aqueles que precisam. Em nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos poderosas, Senhor. Abra os caminhos. Ó Deus, envia anjos. Em nome de Jesus. Para ajudar o teu povo. Para trabalhar a favor da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Ó Pai. Traga a tua paz para aquele coração que está angustiado em nome de Jesus. Aquele que tem perguntado ao Senhor, por que Deus? Por que Deus? Senhor, que a tua resposta seja a tua presença, seja a tua paz, seja, Senhor Jesus, o teu conforto. Ah, Santo de Israel. Toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Toma nas tuas mãos, Jesus, toma nas tuas mãos. Seja repreendido e quebrado todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença. Em nome de Jesus, todo espírito de desânimo. Em nome de Jesus, seja quebrado. Para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Ah, meu Pai, abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que estão conosco em todo o tempo, Senhor, nesta gravação. Nós os abençoamos. Abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, o seu trabalho. Que portas sejam abertas, que enfermidades sejam sanadas, curadas em nome de Jesus. Ó Deus, e que a vitória do nome de Jesus seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, que a nossa nação seja abençoada. Aleluia, Senhor. Coloca as suas mãos sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Sim. Toma os governantes da nossa nação em suas mãos, Senhor. Seja quebrada toda maldição sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre as famílias. Seja quebrada toda maldição em nome de Jesus. Ó Deus, e que essa nação se renda aos teus pés. Que haja arrependimento de pecados, que haja convencimento de pecado, que haja confissão de pecado, Deus, em nome de Jesus. Que a nossa nação se dobre diante do Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as autoridades nas tuas mãos, Senhor. Salva, liberta, Deus. Quebra os grilhões, Senhor, em nome de Jesus. Coloque anjos, Senhor, coloque anjos
suas mãos aí na nossa oração, Senhor. Amém, Jesus. Faça a diferença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que é o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja vitorioso no Senhor, seja vitorioso. Agarra a sua bênção, não solta não. Agarra no Senhor, dependa do Senhor, em nome de Jesus. E tenha uma semana vitoriosa na presença dele. Amém. Tem um cafezinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já comuniquei com algumas pessoas, aquelas que eu tenho anotado. Nós teremos a partir de hoje uma série de estudos a respeito da cura da alma, com a pastora Imaculada. Ela é mestre professora neste assunto. Então, ela tem toda a autoridade para falar sobre isso. Amém. Então, a partir de hoje, mais 4 domingos, mais 3 domingos. Então, se você começa hoje, não falta não, para ter uma sequência do estudo, vai ser bom. Eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração, vai ser bênção para você. Eu sei que o Senhor vai tocar em alguma área na sua vida para libertar e para sarar. Porque geralmente, em geral, nós temos uma área que precisa ser tocada por Deus. E eu sei que Deus vai tocar, para que sejamos inteiramente libertos, curados e sarados pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, sejam abençoados. Vamos orar pela pastora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a tua filha na tua presença nessa hora. Pedimos que o Senhor a envolva com toda a sabedoria do teu Santo Espírito, com toda a liberdade, com segurança, com a autoridade do Senhor, para que ela fale aquilo que está no teu coração, que ela ensine aquilo que o Senhor quer ensinar para nós, e que verdadeiramente venha cura para as nossas almas, venha cura para as nossas emoções, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja sobre nós, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, irmão. Bom dia, gente. A paz. Quem precisar de papel para anotar, aqui em cima da mesa tem. Caneta Alguém também. precisa? Quando a pastora pediu, né, que eu falasse sobre esse assunto, eu disse, nossa, e agora, né? Porque atendimento é uma coisa, falar sobre é outra coisa. E aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o foco, né? Porque quando fala em cura emocional, cura da alma, muita gente joga muito para a emoção. Então a irmã já chegou aqui avisando que se for chorar, que ela vai embora. Falei, não vai chorar não, só se você quiser chorar. Porque nós precisamos de entender. Depois que a gente entende, aí o processo começa a acontecer e você pode chorar na sua casa e Deus vai agir lá. Então se você quiser chorar, que chora. Sem problema não é? Verdade. Mas aí me veio às mãos esse livro, não sei se os irmãos conhecem, A Cura pela Palavra de Deus. Muito O bom. autor é Marcelo Aguiar. E eu comecei a olhar e falei, e vi que faz muito sentido. Então nós vamos basear nesse livro aqui nas próximas 4 semanas, que é A Cura pela Palavra. Tá? Todas as teorias que a gente conhece ou vier a conhecer, elas são importantes e nos ajudam
a identificar muita coisa e a melhorar muita coisa. Mas a palavra final é do Senhor, não é? Nós cremos nessa verdade. E todos nós precisamos e queremos ter uma alma sarada, uma alma curada. Não é verdade? Verdade. A gente quer, o máximo possível, ser alinhado com o Espírito Santo, ser guiado por Ele, para que a nossa vida caminhe melhor. A medicina moderna tem crescido, né? Experimentando, né, vários avanços nas doenças físicas, nas doenças do corpo. Mas o progresso com relação à nossa alma ainda é pequeno. As dores, né, do coração, os medos do coração, a solidão, a ira, a culpa, a depressão, a mágoa, a ansiedade, a angústia, a inferioridade, a decepção com os outros, as carências emocionais e os conflitos da alma, eles, na verdade, continuam desde os tempos bíblicos, desde que o ser humano existe. Isso acontece. Então, a gente gostaria que tivesse uma pílulazinha, né? Resolvesse tudo. Mas não existe essa pílula, é um processo de restauração. E onde estão essas dores? Na alma ou no espírito? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Antes de continuarmos, vamos rever o que é a alma, o que é espírito, então. O que é o espírito? O que é a alma? Por que a nossa alma exerce tanta influência, é tão forte na nossa vida? Em Gênesis 2,17, gostaria que você abrisse, se for possível. Gênesis 2,17. Olha o que diz lá. Diz assim, vamos ler os 16. O Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quantas vezes você já leu esse texto, né? Muitas vezes. Bom, Adão morreu? Não. Não. Eva morreu? Não. Deus mentiu? Também não. Também não. Então o que aconteceu? Morreu o espírito. Isso. Morreu ali o espírito, a parte sensível que conversava com Deus todos os dias, não é? O espírito do homem morreu e a alma assumiu a condução da vida. A alma tomou conta de tudo. E nós vamos viver a nossa vida de acordo com a nossa alma. Aí depende da história de vida, depende do contexto, depende de uma série de situações do seu temperamento para ficar mais complicado ou não. Não é? E o que é o Espírito, então? É esse sopro de Deus que desperta o nosso espírito da morte. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos reconectados com Deus. Então, o nosso espírito nasce de novo e a gente é reconectado com Deus. O ideal é que a alma, que esse espírito reconectado com Deus, assuma então o controle e a alma se submeta a esse espírito e aí o corpo caminha de acordo com o espírito. Entenderam a ligação? É a parte que vai conectar com Deus, que vai experimentar o novo nascimento. Nossa alma não nasce de novo. Por isso ela é tão delicada. Não é difícil de lidar às vezes. Nascemos de novo no Espírito, nos tornamos filhos de Deus, nova criatura no Espírito. Isso faz toda a diferença, a gente entender isso e experimentar e buscar esse novo nascimento. E a alma? O que é a alma? A alma, então, é a sede das nossas emoções, dos sentimentos, da razão, da vontade, da nossa mente, não é? E decisões. A alma é o elo entre o espírito e o corpo. Como o espírito de quem não nasceu de novo está morto, é a alma que comanda. E aí vale tudo, não é? Pelo que a gente tem visto aí, cada dia mais livre, cada dia mais solto para fazer o que quer, a busca dos próprios prazeres. A nossa alma é que adoece. As emoções vão se fragilizando com os traumas, com as decepções. Pelo pecado. Isso é a natureza pecaminosa que ficou na alma. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Ela está impregnada em nós. E ela só é restaurada à medida que que o Espírito nasce de novo e começa a ser alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque a alma, como dizia o pastor Márcio, sabe pecar muito bem e é o que ela sabe fazer.
Nós não precisamos ser ensinados a pecar. Nós pecamos naturalmente, não é? Então, precisa nascer de novo para entender esse processo, para submeter nossa alma ao Espírito, para que a gente comece a caminhar de acordo com o propósito de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Em Gênesis 1,12 diz, reproduza segundo a sua espécie. Cada espécie reproduz segundo a sua espécie. Então, homem caído gera homem caído. Não é? Não tem jeito. A gente gosta de culpar os nossos pais ou nossa história por tudo. Mas não tem jeito. Os nossos pais eram pessoas caídas, nós nascemos caídos, vamos gerar pessoas caídas. O que muda isso é o novo nascimento, mesmo assim, quando se tem um entendimento da palavra e se submete a ela profundamente. Profundamente. E o corpo? O corpo é a expressão visível, a expressão física do comando da alma ou do espírito. E vai se comportar de acordo com o nível de cura, de expressão de vida sarada ou adoecida. E a maioria de nós passou por situações ao longo da vida. Essas situações deixaram muitas marcas, não é? Então, existe uma pergunta, uma outra pergunta que nós precisamos responder. Você quer ser curado? Quer mesmo? Você quer ser curado? Abre aí João 5, vamos ler de 1 a 9. João 5, de 1 a 9. Muitas pessoas precisam da doença para continuar vivendo. Precisam ser vítimas, precisam se sentir amadas, nem então elas precisam da doença, precisam da atenção dos outros. Existe uma série de processos que a pessoa precisa, inconscientemente, claro, às vezes até consciente mesmo, manter a doença. Porque enquanto eu mantenho a doença, eu tenho ganhos com ela. Até ganhos financeiros. Não é? Então, por isso, a resposta a essa pergunta faz muita diferença. Olha o que diz João 5, de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Várias coisas podem ser vistas e faladas nesse texto, mas o foco aqui é, queres ser curado? Parece uma pergunta boba. Claro que quer ser curado, pelo menos ao nosso olho, ao nosso ponto de vista, quando lemos isso aqui. Mas o que implica ser curado? O paralítico se via ali como vítima. Ele colocou, o que ele disse para Jesus? Não tem ninguém que me leva ali, não tem ninguém que me coloca lá, então eu estou aqui, não é? Ele se via vítima da inocente, da maldade, do descaso da humanidade. E isso poupava de lutar com a sua consciência, de assumir responsabilidade por si mesmo. Porque, afinal de contas, ele não podia fazer nada. Era mais do que justificado, a grosso modo, olhando de fora. E quantos de nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa? Temos a mesma postura? Porque, afinal de contas, se eu sou vítima, eu sou um pobre coitado, o outro cuida de mim. Alguém vai olhar por mim. Alguém vai ter dó de mim. E a gente pode manifestar isso de várias maneiras. Das mais sutis às mais óbvias. E aí é cada um que tem que responder. Eu quero ser curado? Como é que eu estou? Eu me vejo como vítima? Eu me coloco diante do outro como vítima? Como alguém que precisa de ajuda? Ou como alguém que se responsabiliza por si mesmo? Isso faz toda a diferença. Só que, ao colocar-se como vítima, ele também era privado de qualquer possibilidade de vitória. Porque a vítima, ela é vítima. Ela não experimenta vitória, não se responsabiliza por si mesmo, por suas dores, por suas fraquezas, por suas dificuldades e limitações. Ela culpa alguém. Então, existem ganhos conscientes e inconscientes no adoecimento, tanto físico quanto emocional.
Estão entendendo isso? Concordam? Então, por isso a pergunta, queres ser curado? É entendimento. Primeiro passa pela consciência. Se você achar que você não tem nada, que você não precisa ser curado, você não vai ser curado de nada. Porque você não tem nada. Você só vai ao médico quando tem problema, não é? Ninguém vai ao médico perguntar se ele está bem. Ninguém preocupa com o médico, né? Se ele está bem. Ele supõe que ele esteja bem. Não é verdade? Mas o médico é ser humano, então ele também tem questões que precisam ser resolvidas, vai ser com ele. Aqui é conosco. Nós precisamos olhar para nós. O que é que eu tenho? Por que eu me sinto assim quando fulano fala assim? Por que eu me sinto menor diante de tal pessoa? Por que eu me sinto infantilizado diante de tal situação? É cada um olhando para si mesmo diante de Deus. Sabe por quê? Porque se eu virar para você e falar alguma coisa, você vai se sentir acusado, você vai se justificar, vai se explicar e vai ficar com antipatia de mim. Não é verdade? É assim que funciona. Ninguém quer ser acusado de nada. Então a gente não pode chegar e falar, a não ser que a coisa seja óbvia demais, né? Todo mundo está vendo. A gente pode tentar ajudar. Mas mesmo assim, a nossa tendência é resistir, é falar, não, você está enganado. Comigo não. Eu estou muito bem. Que bom. Continue bem, né? Então o paralítico precisou voltar à vida cotidiana. Ele precisou trabalhar para se manter. Até então ele ganhava esmolas. Não é? Assumir responsabilidades que não tinha até então. E isso muitas vezes é pesado, é difícil. É verdade. Então é preciso fazer uma escolha. Eu quero ser curado? A resposta para essa pergunta vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Agora, vamos supor que você diga assim. Qual é o objetivo de ser curado? Ser curado para quê? Para ficar felizinho, bonitinho, bater no peito e falar que eu sou curado? Para quê? E para que você quer ser curado e qual o objetivo de ser curado? Parece uma pergunta tola com uma resposta óbvia. Será que é? O que fala em Romanos 8:29? Abre lá, por favor. Romanos 8:29. Sem entendimento dessas verdades, não há cura. Ou pelo menos não há cura plena. Há emocionalismo. Você chora e não resolve nada. No dia seguinte se levanta do mesmo jeito. Então eu não quero tocar aqui nessa questão. Eu quero tocar no seu entendimento que a palavra diz. Achou aí Romanos 8:9? 8:29. Sim. Olha o que diz aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso. Ele os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Você imagina Jesus lamentando porque alguém falou mal dele? Choramingando porque alguém rejeitou ele? Não, isso existe, não é? Então Jesus era 100% sarado. Aí você vai falar assim, mas ele era Deus. Tá, mas ele veio como homem. E ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi caluniado. Ele passou por todas as situações que lá em Hebreus fala que ele sabe o que é a vida do homem, porque ele experimentou tudo aquilo. Então ele pode ser o nosso intercessor diante de Deus. Então, imagina, se ele me chamou, Deus me chamou para eu ser conforme a imagem do Filho dele, o objetivo de ser sarado é ser mais semelhante a Jesus. É um passo a mais para ser semelhante a Jesus. Certo? A gente pensa só no pecado. Ah, eu arrependi do pecado, não estou matando, não estou roubando, não estou prostituindo, então está tudo bem. Não, não é assim. Por quê? Porque tem muito mais coisa guardada, tem muito mais bagagem guardada aí dentro do que se imagina. E elas vão surgindo à medida que você vai abrindo mão delas. Vai aparecendo mais coisas. Sabe a cebola? Tem camadas? Você vai tirando as de fora. Mas aí você pode descobrir que a do meiozinho está podre. Só que não dá para ver. Então tem que tirar as camadas. E assim somos nós. A nossa alma tem muitas camadas que estão aí. Você vai vivendo, vai levando, vai dando conta, resolve muita coisa. Mas tem coisas que estão lá incrustadas. E aí é preciso um entendimento de quem Jesus é, quem eu sou e qual é o objetivo de Deus. Ser semelhante a Jesus. Então eu preciso abrir mão das minhas mazelas o máximo possível. As conhecidas e as inconscientes.
porque o inconsciente influencia muito mais às vezes do que o consciente. Isso precisa ficar muito claro para você começar a pensar na sua própria vida. Senão você se perde e acha que está tudo bem, não é? Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você sabe o objetivo, o caminho fica mais claro. Então tem que chegar lá, semelhante a Jesus. Eu estou semelhante a Jesus? Aí cada um responde. O quanto que eu estou? De 0 a 10. Estou 1, estou 2, estou 3, estou 4, estou 5. Agora, entendendo o seguinte, perfeito você nunca será enquanto estiver aqui. Então 100% ninguém vai ser. Porque às vezes a gente tem essa expectativa, pelo menos mais perfeccionistas, de ser 100%. Não vai acontecer isso. Mas você pode melhorar e muito. Eu posso melhorar e muito. Não é verdade? Com certeza você já melhorou bastante se você olhar para trás. Como você era daqui há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? A gente tem que comparar com a gente mesmo, não é com o outro não. Porque cada um tem um número de sapato. Cada um sabe onde o sapato aperta. Não é? Então a gente precisa de olhar para a gente mesmo. O que eu já caminhei? Quanto eu já consegui? Quanto Deus já operou na minha vida? Mas eu tenho que olhar também assim, o que mais que está precisando? O que mais que falta? Percebe? É um processo, é uma caminhada. Se você sabe o objetivo, o caminho fica mais claro. E a perseverança também fica maior. Porque senão você se perde no meio do caminho. Ah, já curei disso, já passei por isso. Tá, mas e isso, e isso, e isso? Entende? Porque a nossa tendência é camuflar. Porque a gente quer parecer bem e feliz o tempo todo. Porque a mídia espera isso, porque a sociedade prega isso como se isso fosse possível, se isso existisse. Ninguém vive no topo da montanha. Você vai lá, mas você não vive lá. Como também ninguém vive no deserto. Entende? A gente precisa de ter um equilíbrio, uma plataforma para poder viver de acordo com a vontade de Deus, para manifestar a glória dele por onde passarmos. Isso mesmo. E aí é preciso ter um crescente na nossa vida. Ser semelhante a Jesus. Este é o objetivo final. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Não tem jeito. Nós não somos imunes. Não tem imunidade cristã. Não é? Todo mundo já sabe disso, né? Já experimentou muita coisa. Então, não existe imunidade. As coisas vão acontecer. O problema é como que eu vou reagir a isso. Qual a minha atitude perante essa situação. Dependendo da estrutura, pode ser uma reação muito ruim e você ficar lá prostrado por muito tempo. Dependendo da situação, você pode ignorar aquilo e continuar caminhando como se aquilo não tivesse existido. Os dois lados são complicados. É preciso olhar de frente para resolver a situação. Certo? Vamos ver uma história aqui na Bíblia. Gênesis 50, capítulo 50, de 14 a 21. A gente tem algumas crenças, né? Por exemplo, de que tudo que está na Bíblia é perfeito, é certo. E é um modelo a ser seguido. Sim, mas tem muita gente, muitos personagens bíblicos que sofreram horrores. E será que eu ou você, no lugar deles, daríamos conta de sobreviver? É uma boa pergunta para a gente pensar, não é? Vamos ver um pouco da história de José, o finalzinho da história de José aqui. Gênesis 50, de 14 a 21. Diz o seguinte: depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos que com ele subiram para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Que José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-os aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou
e lhes falou ao coração. Ao coração. Imagina a história de José. José foi odiado, perseguido, invejado pelos seus irmãos, pelos 10 irmãos. Ele perdeu a mãe muito cedo, não é? Quando nasceu Benjamim. Então ele foi criado sem mãe. E os irmãos eram contra ele. Imagina o nível de rejeição, o nível de dificuldades que era viver nesse meio. Aí ele foi vendido ainda adolescente para uma caravana que passava como escravo. Ele foi vendido como escravo. Então ele não conhecia a língua, ele não conhecia o lugar, ele estava longe de toda a família, longe do pai dele, não tinha como explicar nada, sabia da angústia que o pai estava vivendo e ele não tinha como fazer nada, não tinha celular na época. Né? Então, ali, ainda por cima, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele foi levado à prisão com 14 anos, no meio de bandidos, assassinos e tudo mais, na masmorra. Então a trajetória de José não foi uma trajetória leve, fácil, confortável. Será que você daria conta disso aí? Será que eu daria conta disso aí? Pois é. Eu acho difícil. Porque é muita coisa. Por que foi possível que Deus o honrasse no final? A atitude dele foi diferente, com certeza. Se ele ficasse lá lamuriando, se vendo como vítima, ele não seria capaz de se tornar o governador do Egito. É verdade. Com certeza ele entendeu, ou de alguma forma Deus mostrou para ele, que aquilo ali era passageiro, era um treinamento. E a gente, às vezes, ficaria lamentando, chorando, reclamando, culpando e planejando uma vingança boa para os irmãos. Porque eles mereciam, né? Ficar para nós. Eles foram muito maus, muito cruéis. Não é? Não justificava aquilo tudo. Mas a atitude de José foi diferente. Ele conseguiu transpor isso aí. Então a questão é que na Bíblia existem muitos exemplos de sofrimento. José, Davi, que foi perseguido terrivelmente, não é? Pelos irmãos, pelo rei Saul. O Paulo. A gente dá um desconto, né? Porque ele fez tanta coisa errada, né? Aí a gente não sente muito por ele, não, né? Mas ele também foi muito perseguido. O próprio Jesus, o quanto que Jesus foi humilhado, foi rejeitado, a ponto de morrer na cruz sem pecado algum, por minha causa, por sua causa. Quem faria tal coisa? Quem poderia fazer tal coisa? Então, o que esses homens e algumas mulheres que estão na vida também tinham de diferente que a gente precisa aprender com eles? Uma atitude. A atitude deles não era de vítima, com certeza. Era uma atitude positiva, era uma atitude de fé, de crer que Deus tem o controle de todas as coisas, então eu não vou parar aqui, eu vou continuar caminhando, porque Deus vai fazer alguma coisa com isso, a justiça é Ele que faz. E aí, eles puderam então ter uma atitude diferenciada, de que muitos de nós teriam. E Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente às vezes lê isso aqui e pensa que é o mundo lá longe, o mundo lá fora. Não é? Muitos vão para mosteiros, outros querem morar dentro da igreja, como se o mundo não estivesse ali também. Uhum. E o que Tiago fala? A religião que Deus quer? Por isso, Cuidar dos órfãos das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Olha que coisa difícil. Como se manter incontaminado do mundo? Percebe que o desafio é grande? muito. Então, o que realmente fará a diferença e que contará é o que contará o fato de você experimentar vitória ou fracasso, para a felicidade ou desespero. Não é se sofremos ou não, ou teremos traumas emocionais, mas sim a nossa atitude diante deles. Ah, porque aconteceu isso na minha vida, É difícil? É sofrido? Mas o que eu vou fazer com isso? Qual que é a atitude que eu vou tomar diante disso? Eu vou me lamuriar o tempo todo, vou me ver como vítima, ou eu vou olhar e falar assim: não, aconteceu mesmo, mas eu vou continuar caminhando, Deus vai me dar graça, me dar sabedoria, e eu vou dar conta de vencer isso aqui. Eu vou procurar ajuda. Hoje nós temos a possibilidade de procurar ajuda. Percebe? Mas tem gente que não quer ajuda, quer sofrer, quer ficar lá, porque se torna vítima. Nós não podemos mudar o passado. Não tem como mudar o passado. Mas podemos controlar os efeitos desses traumas em nossa vida.
É possível. E se tiver difícil, busca ajuda. É possível. O problema é que as pessoas não buscam ajuda. E vão sofrendo, até que alguma coisa grave aconteça. Até que o corpo grite, até que precise de remédio, até que caia de cama. Sei lá, cada caso é um caso, né? Então, diante dos traumas, feridas que os outros nos impuseram, existem duas atitudes possíveis: ressentimento ou perdão. O que é ressentimento? É sentir de novo. Cada vez que aquilo vem na sua memória, você sente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E aí a dor não vai embora. Aquilo continua. Ele é renovado, o sofrimento é renovado a cada vez que ele se lembra da situação. E é claro que a gente não vai esquecer, porque você não tem amnésia, não é? Então esse sofrimento, esse ressentimento, quer dizer, sofrer de novo, eles vão se atualizando na sua alma e você vai ressentindo a dor, a ofensa e vai ruminando aquele sofrimento. Isso acontece nos casamentos, isso acontece nas famílias, isso acontece dentro da igreja, isso acontece em qualquer lugar onde tiver gente, não é? Depende da postura de cada um, que vai caminhar ali. Então, se continuarmos assim, nós não continuamos dando poder a quem nos feriu para continuar nos ferindo. E a pessoa nunca fica livre, o relacionamento nunca é restaurado. Nada é possível, porque eu continuo sendo ferido cada vez que eu me lembro daquela situação. Então, o sofrimento aliado ao ressentimento vai gerar uma escravidão emocional. Nós ficamos presos à tristeza, amarrados ao passado. Não é brincadeira, isso acontece. E isso acontece mais vezes do que a gente imagina. É o seu caso? Se for, é preciso pensar nisso. E o perdão? Somente pelo perdão as cordas e correntes emocionais podem ser rompidas. Mas um perdão pleno. Não é falar assim, eu perdoo, eu sou crente. Isso não basta. É preciso doer e sair a dor. Sentir aquela dor e entregá-la diante de Deus. Para você ficar livre, ficar liberto. Se o outro se arrepender, ótimo. Se o outro pedir perdão, maravilhoso. Mas quem garante isso? O outro é o outro. Ele vai escolher a parte dele. E muitas vezes as pessoas nem sabem que te feriu ou que te ofendeu. Então a gente não pode contar, esperar que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que perdoar sou eu. Não é? Perdão é mais que uma atitude de demonstração de grandeza de caráter. Perdoar é nos libertar do domínio de que nos magoou e da opressão de Satanás. Porque enquanto você estiver sofrendo aquilo ali, o diabo vai aproveitar aquilo ali para colocar um monte de coisinha na sua cabeça. Vai falando, tá vendo? Você confiou, confia em ninguém. Tá vendo? Você estava dentro da igreja, isso aconteceu. Então, não ir para a igreja não. E vai sutilmente. E você vai concordando. E à medida que você concorda com essas falas, você fica mais opresso, mais debilitado, mais fragilizado. É preciso falar assim, opa, peraí, essa voz não vem de Deus. E eu não estou pensando isso, então de onde está vindo essa voz? A gente tem que ser esperto, entendeu? Para atinar rápido. Porque se não atinar rápido, aquilo acumula. Fica igual uma sujeira no fundo da panela. Não tem jeito, tem que limpar de alguma forma. Então, perdoar é nos libertar do domínio de quem nos magoou. É difícil? Claro que é difícil. Lógico que é difícil. O que é fácil na vida? Nada. Um professor meu falava que faca tá uma sopa de minhoca. E ninguém quer. Não existe nada fácil. Não existe nada fácil. A gente só acha que é fácil depois que conquistou, depois que alcançou. Mas antes, o processo não é fácil. Ah, vai doer? Vai doer. Mas vai parar de doer. Ou então vai doer a vida inteira. O que você quer? Entende? Nós precisamos fazer escolhas o tempo todo, escolhas saudáveis. Então, perdoar é permitir que a cura interior de Deus se efetue, promovendo alívio para as dores da alma. Você pode e deve escolher entre manter o orgulho ferido ou dar o perdão libertador. Porque o problema nosso é o nosso orgulho. E nós somos orgulhosos, assim, na estrutura. Não é isso ou aquilo, é na estrutura. Porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho. Nós temos a mesma estrutura. Nós somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Uns por A, outros por B. Mas nós somos orgulhosos. Nós gostamos de parecer bem, bonito, bem recebido. Não é?
tapinha nas costas, isso nós gostamos. Mas isso não sai a ninguém, isso nos ilude e nos mantém doentes. Então tem que quebrar o orgulho, não? É o orgulho. E o orgulho não quebra de uma vez só também não, porque ele tem muitas facetas. Ele é multifacetário. Então é um processo na nossa vida. A gente tem que se esforçar para isso. Aquilo que você percebeu, você age ali. Até que vai aparecer outra situação, vai aparecer outra. E aí tem que ser constante. Então não tem descanso não. É isso mesmo, é assim. É um processo para que haja uma libertação interna. Então a saúde da alma é um ideal de Deus para todos os seus filhos. É o que Deus quer para nós. A cura interior é uma herança que Ele conquistou para nós na cruz. E a gente fica achando que é uma coisa só emocional. Isso que eu falei com a irmã, vai chorar não, você vai entender. Vai entender para resolver. Porque senão fica só chorando. Chora a vida inteira e não resolve nada. Não é verdade? Todavia, para que ela se torne realidade em nossa vida, para que tenhamos um encontro com Cristo e saiamos dele transformados, curados e libertos, abençoados, a nossa vontade conta muito. Então eu preciso querer. Daí a pergunta, quer ser curado? Você quer realmente ser curado ou não? Percebe? É a pergunta que precisa ressoar em nossa mente até encontrar a resposta que o Senhor espera. Qual é a resposta? Sim, Senhor, eu quero. Cumpra em mim a sua vontade. É isso que Maria falou? Plenamente. Só quem tem poder de curar pode ousar fazer essa pergunta. Se ele perguntou para o aleijado, quer ser curado? É porque ele sabia que ele podia curar. Isso. A questão é a resposta que veio. Qual resposta nós vamos dar para o Senhor? A gente quer ser curado ou a gente quer continuar assim, alisando a doença, lambendo as feridas? Muita gente fica lambendo as feridas. Coitadinho de mim. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Aconteceu isso, isso e isso. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu avô fez aquilo outro. E aí vai, a lamúria contínua, constante. Tudo bem. Foi difícil? Foi. Deveriam ter feito? Não. Mas fez. E o que você vai fazer? Voltar atrás e desfazer? Não tem jeito. Vai ficar doente o resto da vida? Ou vai falar assim, não, eles fizeram, mas eles estavam errados. Eu vou buscar ajuda para eu resolver essa situação. Percebe a diferença? A atitude faz a diferença. O que fala em João 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Por que isso é tão difícil? O que é buscar de todo o coração? Se o coração está cheio de outras coisas, como que eu vou buscar Deus de todo o coração? Então é preciso esvaziar o coração o máximo possível para buscar a Deus. Por quê? Imagina uma porta estreita e você precisa passar por essa porta. O seu corpo passa, mas tem tanta mala que você está carregando, você vai ter que escolher ou deixar as malas para trás ou não passar. Então o excesso de carga tem que ficar fora. O excesso de dor, o excesso de trauma precisa ser resolvido para que você consiga buscar a Deus, buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque é Ele que traz o renovo, Ele que traz a cura, Ele que completa a obra que Ele começou. Ele não vai deixar nada incompleto. Amém. Não é? E não se pode encher aquilo que está cheio. Se o coração está cheio, como é que vai ser cheio de Deus? Ele tem que ser esvaziado do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa tendência de querer ser o melhor, de querer tapinha nas costas, de ser reconhecido. Porque tudo isso permeia a nossa vida. E nós precisamos nos humilhar. Não é o outro me humilhar. E não é eu humilhar ninguém. É eu me humilhar. É eu reconhecer que eu não posso, que eu não tenho, que Deus tem, Deus pode, e Ele quer fazer em mim através de mim. Percebe? Mas as nossas dores nos impedem de fazer isso. Porque a gente olha para a gente mesmo e tem muita dó da gente mesmo. A autopiedade é um negócio terrível. Terrível. Ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito sutil. Muito sutil. E a gente acha que está certo, porque é justificado o sofrimento. Se justifica o sofrimento, justifica eu continuar sofrendo o resto da vida. Ou não, né? Depende da atitude de cada um. E é isso que nós precisamos entender, sabe, irmãos? Nos esvaziar. Cada um é responsável por si mesmo e precisa assumir essa responsabilidade e não julgar para outro. Nos esvaziar das nossas dores, ressentimentos, traumas,
para que a gente seja cheio do poder da vida de Deus. Aí sim, nós vamos conseguir caminhar com mais liberdade, com mais alegria, com mais vida. O inimigo entra no meio? Claro que ele entra no meio. Sempre vai entrar no meio, porque ele quer nos destruir, quer roubar a imagem de Deus em nós. Então, ele vai torcendo tudo para que a gente caia na armadilha. Por isso que tem que nascer de novo. Não tem jeito se você não nasceu de novo. Vai ficar só lidando com a alma. E a alma não vai dar conta disso aí. Porque a alma é outra estrutura. Então, o novo nascimento, a ativação do nosso espírito pelo Espírito de Deus, vai fazer toda a diferença para que a gente caminhe e tenha uma vida saudável, de acordo com o que Deus planejou para nós. Entender isso? Então, a direção que eu tive de Deus é trazer isso, para trazer entendimento. Entendimento. Nós precisamos ter a nossa consciência alertada e ter conhecimento de que nós somos responsáveis por nós mesmos. É a base. É a base para trabalhar outras questões que surgem mesmo, que acontecem mesmo. E nós vamos ver essas outras situações nas próximas semanas. Amém? Amém. Então hoje não é para poder falar assim, tudo bem, não aconteceu nada. Não vai acontecer nada se você não quiser que aconteça. Não tem jeito. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém. Então é você que precisa olhar para si mesmo e falar assim, eu estou com essa situação, essa e essa. Pelo menos eu conheço. E eu preciso resolver. Depois de resolver essa, vão surgir outras. Mas você já aprendeu para poder lidar com as outras. Senão a gente vai camuflando tudo e só põe um sorriso na cara, uma roupa bonita, vai para a igreja domingo e fala assim, nossa, já fui para a igreja, já cumpri minha obrigação. É obrigação? Então precisa vir. Exatamente. Né? Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. E estando junto, a gente tem essa possibilidade de conhecer mais, de experimentar mais, de buscar ajuda, caso necessário, ou de ajudar também o outro irmão. E isso é muito importante. Isso é a igreja do Senhor, transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos, Pai. Amém. A pergunta permanece: queres ser curado? Pai, nós queremos. Mas precisamos do teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor para nos mostrar o ponto que precisa ser curado. Onde precisa ser tocado. Onde eu preciso assumir responsabilidade sobre a minha própria vida. Pai, nos ajuda hoje aqui com cada um dos irmãos que estão aqui, os que estão ouvindo, ó Pai, pela internet, que traga esse entendimento, Pai, essa revelação de que o Senhor quer, o Senhor faz, e o Senhor nos ama. E o objetivo do Senhor é que sejamos mais parecidos com Jesus. Amém. Pai, nos ajude nessa caminhada, nesse processo, para que nenhum fique para trás, ó Pai, mas que todos possam caminhar, nem que seja passos lentos, para alcançar esse objetivo e permanecer nessa caminhada, para a glória e para a honra do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém?